Graça e paz, meus amados irmãos, dia 30 de agosto, domingo, e mais uma vez o Mestre nos chama Vem cear. Ele já está incentivando os irmãos que por conta da pandemia não têm se reunido presencialmente, para estarem partindo pão nas suas casas, com seus familiares e participando com todos os santos na cidade do Rio de Janeiro, participando do corpo e do sangue do Senhor, porque o Senhor ele verdadeiramente é a nossa comida e a nossa bebida. O Senhor é o nosso sustento, nosso auxiliador, nosso provedor. O Senhor é nosso escudo e nosso broquel. O Senhor é o nosso cuidador. O Senhor verdadeiramente tem cuidado de nós, nesses dias difíceis, nesses dias maus. Eu queria estar convidando os irmãos para estar partindo o pão, mesmo nas suas casas, com todos os santos na cidade do Rio de Janeiro. Queria estar dando continuidade, irmãos, à meditação, que nós temos estudado aqui na localidade da Praça Seca, com relação à ressurreição do nosso corpo, que o Senhor ele começou a sua obra ali na cruz, derramou o seu sangue pelos nossos pecados, o Senhor pagou o escrito de dívida que era contra nós, o Senhor nos incluiu no seu corpo místico, nos fez um novo homem de uma nova criação, nos introduziu no seu corpo, nos deu da sua vida, já participamos da vida eterna do Senhor. O Senhor veio habitar no nosso espírito, regenerou o nosso espírito. Então, aí numa segunda etapa agora o Senhor nos deu uma nova vida, com derramado o seu Espírito Santo, porque o Senhor ele ressuscitou, ele morreu, nos incluiu no corpo da sua morte. O Senhor fez uma obra na cruz perfeita e o Senhor ele não ficou na morte, a morte não pôde o conter. O Senhor ressuscitou, ascendeu e derramou o Espírito Santo para que nós fôssemos capacitados para estarmos vivendo uma nova vida em Cristo Jesus, andando os caminhos, que Deus preparou, para que as obras que de antemão Deus preparou para que andássemos nelas. Então o Espírito Santo ele veio nos capacitar, e o Senhor ele nos deu uma nova vida no Espírito Santo, que é uma vida no Espírito Santo, que nós agora temos experimentado dessa nova vida, bebido desse Espírito Santo, nos enchido dele, para sermos conduzidos ao reino milenar do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o Senhor ele nos deu da sua vida, que é a salvação do nosso espírito, A salvação é um dom de Deus, isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas a nossa entrada no reino, ela é pelas obras do Espírito Santo sendo manifesta através do nosso corpo. É uma obra do Espírito, é a vida de Cristo sendo vivida em nós pelo Espírito Santo. Esse é o resumo da vida, colocar a mente no Espírito Santo, viver no Espírito Santo e não fazendo a vontade da nossa carne. Então é Cristo vivendo em nós por intermédio do Espírito. Isso é um experimentar diário, É uma vida de experiência com o Senhor. Então o Senhor ele vai nos conduzindo, vai nos guiando através do seu Espírito. O Espírito Santo que nos guia a toda a verdade, que nos mostra as realidades de Cristo, as realidades espirituais. E esse Espírito ele está nos conduzindo ao milênio, a gente entrar no reino do nosso Senhor, que é a recompensa, é a salvação da nossa alma. Então nós já fomos regenerados no nosso espírito, que é um novo nascimento, nascemos de novo, entramos na renovação da nossa alma, que é a nova vida que acontece na alma, é uma vida no Espírito Santo. Então o Senhor ele salvou o nosso espírito quando nós cremos no Senhor, salvação do nosso espírito. E agora o Senhor está salvando a nossa alma por intermédio do Espírito Santo, de Cristo vivendo em nós através da pessoa do Espírito Santo. E um dia o Senhor salvará
os nossos corpos, né? Então, nosso corpo agora, como nós já estudamos já em Romanos, ele já foi vivificado, então já aconteceu a vivificação dos nossos corpos mortais, né? Então, o nosso corpo já foi vivificado, mas ele ainda continua sendo mortal. Mas um dia, quando o Senhor Jesus vier, nós receberemos um novo corpo, um corpo glorificado, um corpo incorruptível, um corpo semelhante ao corpo do nosso Senhor, né? Um corpo que não morre mais, um corpo eterno. E eu queria estar lendo alguns textos com os irmãos, né, para a gente estar avançando mais um pouquinho, né? 1 Coríntios 15, e a gente vai estar continuando isso aí, a partir do 20. A gente vê que esse capítulo 15 de Coríntios, né, tá falando ele vem falando lá desde o 1, né, que tem alguns que pregavam que não havia ressurreição. E a gente sabe que se Cristo não ressuscitou, Paulo vem dizendo, né, é vã a nossa fé, a gente ainda está nos nossos pecados, estamos mortos, os que morreram em Cristo foram condenados, né? Mas a gente sabe que Cristo ressuscitou, então ele vai falar no 20, mas de fato, versículo 20, né? 1 Coríntios 15, 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Então agora ele vem falando de uma ordem de ressurreição, né? Cristo, as primícias do que dormem, ou seja, o primeiro a ressuscitar com um corpo glorificado, né? Porque a gente vai ver no Novo Testamento vários relatos de pessoas. Lázaro ressuscitou, né? Talita, vários relatos no Novo Testamento de ressurreição. E também a gente vai ver no Velho Testamento também existem exemplos de ressurreição. Mas todas essas ressurreições foram temporárias. Essas pessoas, elas ressuscitaram e depois tornaram a morrer. Então, quando a Escritura aqui fala que Cristo é a primícia dos que dormem, então ele foi o primeiro que ressuscitou com um corpo glorificado, um corpo incorruptível, um corpo imortal, que não morre mais. Um corpo que toda a corrupção desse corpo corrupto, ela foi consumida pela vida do próprio Senhor. A vida do próprio Deus, ela foi tomada. Então, esse corpo, ele é um corpo que ele não tem nada de corrupto. É um corpo incorruptível, um corpo eterno que não morre mais, né? Então, Cristo, ele foi a primícia dos que dormem, ele foi o primeiro a ressuscitar com esse corpo. E agora o Senhor quer conduzir todos nós a também entrarmos, participarmos da ressurreição do nosso corpo, né? Então agora ele vai falar de uma ordem, né? 22, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, né? Porque começa com a vivificação do nosso corpo mortal. Então essa vivificação, ela vai evoluir no nosso corpo até, ainda que a gente morra, né? Até quando o Senhor Jesus voltar, esse corpo será ressuscitado, incorruptível, né? 23. Cada um, porém, por sua própria ordem. Primeiro, Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Até aí. Não, vamos ler o 26 também. O último inimigo a ser destruído é a morte. 27. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Só até aí só. Então, eu já comentei no outro texto, né, que
colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés, está ligado com aquela profecia lá de sentença da serpente, né? Que levantaria um descendente da mulher e pisaria na cabeça da serpente. Que a serpente, quando enganou Eva, ela se fez o imperador da morte, né? Então aqui a gente está falando, o nosso assunto é o nosso corpo mortal, né, vencendo a morte da mesma forma que o Senhor Jesus venceu. Então o Senhor morreu e ele ressuscitou. Ele foi o primeiro, a primícia dos que dormem, a receber esse corpo glorificado, né? Mas aí agora eu queria chamar a atenção dos irmãos, que a gente prestasse atenção em algumas coisas que estão embutidas aqui. Porque fala de uma ordem, desse vencimento da morte. Existe uma ordem, mas é uma ordem que vai acontecer por etapas, em eras diferentes, né? Então, a primeira etapa, quando, vamos dizer assim, quando começou, Cristo começou, derrotou a morte, venceu a morte, né? Foi quando Cristo morreu e ressuscitou. Cristo, primícia dos que morreram. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Então, aqui já está falando de uma outra etapa, desse vencer da morte, né? Primeiro Cristo venceu, depois os que são de Cristo na sua segunda vinda. Quando Cristo vier na sua segunda vinda, que acontecerá isso, né? Os que são de Cristo ganhar também o corpo glorificado. Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Né? Aqui já está falando, já está entrando na era do reino e no final do reino milenar, né? No final do milênio, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade, né? Então aqui já teve a morte e ressurreição do Senhor, primícias dos que dormem. Depois, né, quando o Senhor voltar, os que são de Cristo, né? E vai ter o período do milênio, né? Aqui já houve o arrebatamento da igreja para encontrar com o Senhor nas nuvens, para o tribunal de Cristo, né? Os vencedores reinarão com ele, participarão do milênio, com o corpo glorificado já. Os que estiverem vivos receberão um corpo, serão transformados no abrir e fechar de olhos e reinarão com ele, né? E tem aqueles também, os não vencedores. Os não vencedores que não entrarão no milênio, não participarão dessa ressurreição, mas eles sofrerão o dano da segunda morte. Eles não participarão dessa vida de ressurreição do milênio, porque eles estarão em disciplina, né? Estarão em disciplina, sofrendo o dano da segunda morte, que não é perdição eterna, não é eternamente, mas é no período do milênio, né? E diz que alguns ficarão lá até pagar o último centavo, tudo que dever. Então você pode ficar lá 100 anos, 1 ano, 1 mês, 10 meses, isso aí o Senhor que sabe, que vai saber quando é que você pagou o último centavo. A gente não tem como especular isso, mas a Bíblia é clara em falar que, né, alguns não entrarão no reino, porque os que estão sendo disciplinados agora nessa era da graça, a era da igreja, né, que estão aceitando a correção do Senhor, que estão vivendo uma vida de união com o seu Senhor, colocando a sua mente no Espírito, uma vida guiada no Espírito, né? Esses irmãos que estão lutando o bom combate, que estão perdendo a sua vida para ganhar a vida de Cristo, né? Então os vencedores, eles reinarão com o Senhor, né? Terá esse prêmio, né? Esse prêmio é a recompensa
de reinar com o Senhor 1000 anos, com o corpo glorificado, né? E os que não aceitaram a disciplina, que viveram uma vida para si, que amaram o mundo, que viveram uma vida desleixada, né? Viveram segundo o seu querer, a sua própria vontade, o seu próprio achismo. Eu acho que é assim, isso não tem nada a ver. E aqueles que viveram a sua própria vida, né? Viveram a vida na sua própria carnalidade, não consideraram as coisas do Senhor, né, os caminhos que o Senhor tem para cada um de nós, e de não fazer a vontade do Senhor, né? Porque a Bíblia fala assim, ó, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino. Isso não quer dizer que perdeu a salvação, mas perdeu a recompensa, perdeu a entrada no milênio. Então agora ele vai passar um período em disciplina, não aceitou a disciplina do Senhor agora no período da graça, então ele não vai desfrutar de uma recompensa no milênio, ele vai sofrer agora o dano da segunda morte. Então ele vai ficar ali um período que só o Senhor sabe, conforme ele viveu aqui nessa terra aqui, né? Então o Senhor sabe quanto tempo que ele vai ficar ali em disciplina e como vai ser a disciplina dele. Né? Então aqui o texto ele está seguido aqui, mas esse texto aqui ele fala de 3 etapas. Cristo as primícias, primeira vinda do Senhor, morte e ressurreição de Cristo, né? A era da igreja, isso é Cristo as primícias. Depois os que são de Cristo na sua vinda. Então agora depois dos que são de Cristo na sua vinda, já vai entrar na era da segunda vinda do Senhor, no tribunal de Cristo, na nossa união com Ele nos ares, na nossa reunião com Ele nos ares, tribunal de Cristo para entrar no milênio. 24. E então virá o fim, quando Ele entregar o seu reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Né? Aí já passou a era do milênio e o Senhor já colocou todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Né? Então a gente sabe que depois do tribunal, depois da era do milênio, vai ter uma segunda ressurreição, que é a ressurreição do trono branco, né? Que são daqueles que vão ser condenados, que os seus nomes não estão escritos no livro da vida, né? Então essas pessoas que não aceitaram a graça do Senhor, né? O Senhor ele veio para todos, mas nem todos o receberam, mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então o Senhor ele veio para todos, mas nem todos o receberam. Então esses que não receberam a graça do Senhor, a salvação, não receberam o Senhor como Salvador, que não creram no Senhor, né, eles vão ter essa ressurreição depois do milênio, que é a ressurreição do trono branco, que é uma ressurreição para condenação e vergonha eterna. Eu queria estar lendo alguns textos com os irmãos, né, queria ler 2 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2, 1, 2 e 3. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, a nossa reunião com Ele nos ares, para o tribunal de Cristo. No que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a segunda vinda, e a nossa reunião com Ele, nos ares, para o tribunal de Cristo. Nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, que quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós. Supondo tenha chegado o dia do Senhor, que é o dia da vingança do Senhor, né? Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia
e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então diz que essa nossa reunião com ele não acontecerá de forma alguma antes que o anticristo se manifeste. Né? Porque tem gente que fala que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Mas aqui fala não, ó, não vos perturbeis, quer por espírito, que por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor, ninguém de um modo vos engane, porque isto não acontecerá a segunda vinda do Senhor, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, quer dizer, quando o Senhor vier, já vai ter se manifestado o anticristo, né? Vai ser nesse período. 1 Tessalonicenses 4:15, 4 do 15 em diante. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, o que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor, mesmo dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz de arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Né? Então, aquilo que a gente estava lendo, né? Encontraremos com o Senhor nos ares. Vamos voltar lá para 1 Coríntios 15. Então, primeiro Cristo as primícias, né? Depois os que são de Cristo na sua vinda, né? Outro período, e a entrada no reino, né? Chegando até o trono branco. Queria ler com os irmãos um texto de Daniel, alguns textos de Daniel, para a gente não ter dúvida com relação a isso da tribulação, do período que o Senhor Jesus vai voltar. Daniel, livro de Daniel, do 11 e o 12. Capítulo 11, a gente vai estar lendo alguns textos no 11 e alguns textos no 12. O texto Daniel 11, ele vai estar falando do anticristo, né? Da manifestação do anticristo. Vamos ler a partir do 31. Dele sairão forças que profanarão o santuário e fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo, por algum tempo. Ao caírem eles serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos. Que isso aqui do capítulo 11 vem falando do período do anticristo. Né? A gente vai ver muita coisa acontecendo aqui com os santos aqui nesse período aqui. Agora, interessante o 12:1. Nesse tempo do anticristo, que a gente leu aqui no 11, que vai estar acontecendo isso tudo aqui, nesse tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos e do seu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Está falando da grande tribulação, é o período do anticristo.
Mas naquele tempo será salvo o seu povo. Quer dizer, naquele tempo, nesse tempo. Que tempo é esse? Que o anticristo estiver aqui na terra. Mas naquele tempo será salvo o seu povo. Todo aquele que for achado inscrito no livro, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Aí aqui também está uma frase do lado da outra, né? Mas uns ressuscitarão para a vida eterna, é a primeira ressurreição, que é quando Cristo, né, vier. Então, primeiro os que morreram em Cristo, aqueles que morreram no Senhor Jesus, que entregaram a sua vida, que viveram uma vida para Ele, vão fazer parte da primeira ressurreição, que é a ressurreição dos santos, né? Para o tribunal de Cristo, para encontrar com Ele nos ares e para ser julgado pelo Senhor, para fazer parte, participar do tribunal de Cristo. Né? Vamos ser julgados conforme as nossas obras, né? E receberemos a nossa recompensa. Se fizermos bem, receberemos galardão, e se vivemos desleixadamente, receberemos disciplina do Senhor. Sofreremos o dano da segunda morte e ficaremos fora do reino, talvez por um período de 1 ano, 2 anos, 10 anos, 100 anos, 200 anos, o milênio todo, aí eu não sei, só o Senhor sabe. Né? Cada um conforme receberá sua paga, conforme o que tiver feito por intermédio do corpo de Cristo. E outros para vergonha e horror eterno. Então essa daqui é a segunda ressurreição, que só vai acontecer depois do milênio, no trono branco, que é uma ressurreição para vergonha e horror eterno, né? Então a gente vê que o livro de Daniel também é claro para dizer que, né, o 11, capítulo 11 aqui está dizendo do anticristo manifestado, e no 12 fala que nesse tempo, começa assim o capítulo 12, nesse tempo, aí fala da guerra de Miguel no céu com o príncipe e defensor dos filhos do povo. Haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, né, a grande tribulação. Mas naquele tempo será salvo o seu povo, todo aquele que for achado escrito no livro, que é o livro da vida, né? Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, primeira ressurreição, e outros para a vergonha eterna, é a segunda ressurreição do trono branco. Aí quero ler aqui com os irmãos, voltando para 1 Coríntios 15, vou estar lendo esse texto aqui para a gente estar encerrando. A partir do 50. 1 Coríntios 15, a partir do 50. Isto afirmo, irmãos, que carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdará incorrupção, né? Porque no reino nós já vamos estar com o corpo glorificado, os vencedores, né? Falo isso pela fé. Nem a corrupção herdará a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos num momento, num abrir e fechar de olhos. Só que esse num momento aqui é um momento de várias etapas. É o que a Bíblia chama de parousia do Senhor, né? A parousia, ela se dá em etapas. Não é tudo sequência, né? A gente lê aqui, mas como a gente estava lendo em 1 Coríntios 15, né? Cristo as primícias é a primeira vinda. Os que são de Cristo na sua segunda vinda, já é a segunda vinda, né? Já é o período da segunda vida para a entrada no milênio. Então, aqui, quando fala que todos seremos transformados, num momento, é um momento de várias etapas, né? É um momento da primeira ressurreição para o tribunal de Cristo, o momento do reino milenar para disciplina e galardão, né? Para tratamento, é um reino de justiça, é o reino que o Senhor vai reger com vara de ferro, o Senhor vai reger com justiça, né? Então, quem
Quem viveu uma vida que, aceitando a disciplina, foi disciplinado na era da graça, e for vencedor, vai reinar com o Senhor, vai receber o galardão. E quem viveu uma vida desleixada na carne, né, vai receber a disciplina e sofrer o dano da segunda morte. Ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. É o divino revestindo o que é humano, né? O que é natural, o incorruptível tomando tudo que é corrupto. Então o nosso corpo ele vai se tornar glorificado, incorruptível, né? Porque o celestial, o divino, vai absolver o que é terreno, o que é natural. O corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade. Então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Porque agora o que Cristo conseguiu na cruz, agora ele passa para nós, né? Então agora Cristo ele foi a primícias, né? E depois os que são de Cristo na sua vinda também vai receber esse mesmo corpo, um corpo glorificado, um corpo semelhante ao corpo do nosso Senhor. Amém, irmãos? Eu queria estar assim só meditando, né? Trazendo essa meditação, esse ruminar, né? Mais um ruminar, que eu já falei dessas coisas no outro vídeo. E agora vamos estar ruminando um pouco desses assuntos, né, sobre a ressurreição do nosso corpo, que fala da segunda vinda, da entrada do reino, do dano da segunda morte, da disciplina, do galardão, né, do dom e da recompensa. Amém, meus queridos? Então vamos estar orando para estar entregando esse período diante do nosso Senhor. Amém? Senhor, louvamos o Teu nome. Muito obrigado por esse tempo, muito obrigado pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Muito obrigado pelo Teu amor, muito obrigado pela Tua obra na cruz. Muito obrigado, Pai, pela regeneração do nosso espírito, pela renovação da nossa mente, renovação da nossa alma, pela salvação do nosso espírito, salvação da nossa alma, e muito obrigado pela salvação do nosso corpo. Muito obrigado, Pai, porque um dia seremos revestidos de imortalidade. Nosso corpo mortal será revestido da imortalidade, da incorruptibilidade. Teremos um corpo semelhante ao teu, um corpo eterno, um corpo